sou a Cacau, sou tatuadora profissional e nesse canal eu dou dicas pra você que quer entrar nessa profissão e não sabe como. Então vai, já se inscreve, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo e bora pra esse vídeo que tá muito top! E no vídeo de hoje eu resolvi falar sobre os tipos de agulha para tatuagem que a gente tem aqui, principalmente no Brasil, as que estão disponíveis e as que a gente mais usa, para que serve aquela agulha, para que serve aquela outra. Então hoje eu vou deixar vocês antenadinhos nesse estilo. Então vamos lá. Então eu vou separar para vocês por grupos, porque cada agulha ela tem o seu tipo e o seu grupo. Sim, meus amigos, sim. Então eu resolvi separar por esses grupos para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Então a gente começa pelo grupo de agulha que a gente mais usa, que é o Round L. Então no grupo do Round a gente tem o Round Liner, que é o linha. Normalmente esse tipo de agulha RL são agulhas para traço. Cacau, como é que eu vou saber que a agulha é para traço? Quando você compra a agulha, ela vem assim, certo? Vendo? E aí aqui a gente tem uma informação super importante para vocês saberem, né? Qual que é essa agulha que vocês estão segurando, que fica bem no comecinho, ó. Item número, aí a gente consegue ver aqui, ó. Ele tá escrito então 3007 RL. Então, o que significam esses números? Você vê aqui que tem um RL. Vou até mostrar de novo. Então a gente tem aqui a opção do RL, que significa que essa agulha é tipo Round Liner. Ou seja, ela é uma agulha para traço. Esse L normalmente é linha, né? Traço. O 07 significa a quantidade de agulhas que tem nessa agulha aqui. Porque sim, meus amigos, não é uma agulha só, tá? Então, no caso dessa daqui, que é 07, então são 7 agulhas que juntas formam essa daqui. Loucura, né? E o que é esse 30, Cacau? Pelo amor de Deus! Esse 30 é a espessura da agulha, tá? Então, no mercado a gente tem, se eu não me engano, 12, a espessura 12, a espessura 30 e, se eu não me engano, a espessura 10. Quanto menor for a expressão da agulha, nesse caso aqui a minha é 30, mais fina a agulha, essas 7 agulhas que estão aqui dentro serão. Então, no caso, eu tenho aqui 7 agulhas. Deixa eu ver se dá pra vocês conseguirem. Ó, são 7 agulhas que formam uma ponta. Porque a RL, qual que é o formato da RL? Eu vou até tentar deixar pra vocês uma fotinha aqui, para especificar melhor. Finge que essas daqui são as agulhas, tá? Então, o que é o Round Liner? A RL faz. Round quer dizer arredondada. Então, nesse caso aqui, ela faz o formato de um círculo. Só que nesse caso aqui, como é L, que é liner, né, linha, ela faz um formato de um círculo fechando, para formar uma ponta. Então, nesse meu caso aqui, que é uma 7 RL, são 7 agulhas que formam um círculo que se junta até formar uma ponta só, que é essa daqui. Então esse 30 que tá na frente, né, que vocês viram aqui, o 30 significa a grossura, né, a espessura de cada uma dessas 7 agulhas. Então, se cada uma tem 30 na espessura, vai formar uma agulha um pouquinho mais grossa, né? Então, se elas forem mais finas, o traço vai ficar um pouquinho mais fino. E assim vai, tá? Então, espero que vocês tenham conseguido entender. Então, no mercado aí, a gente tem
a 1 RL. É bem difícil de achar, confesso pra vocês, não vale a pena. Depende, na verdade, do que você tem, qual é o seu tipo de trabalho, né? Que tipo de estilo que você vai fazer. Tem a 1RL, tem a 3RL, tem a 5RL, tem a 6RL, tem a 7. Olha, pra vocês terem mais um exemplo, tem uma 3RL aqui que eu ganhei de brinde. E essa 3RL ela é 12, olha, tá vendo? A espessura dela é 12. Isso quer dizer que as agulhas, né? Essas 3 agulhas que formam uma só, tem 12 de espessura. Então, vou te mostrar mais de pertinho. Ó, essa é a 3RL com espessura 12. E essa aqui, deixa eu ver se dá pra mostrar. Essa aqui é a 7RL com espessura 30. Tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir olhar a diferença assim, com elas embaladas. Mas dá pra ter uma noção, né? Da diferença. Então, dessa RL, né? Como eu disse pra vocês, tem a 6RL, tem a 7RL, tem a 8RL, tem a 9RL. Aí depois ela pula, se não me engano, pra 12, 11. A gente tem inúmeras. E todas essas RLs são para traços, tá? Traços, aqueles whip shading, sabe? Que é o rastelado. Normalmente a gente utiliza também agulhas de traço para fazer. Dependendo do tamanho da tatuagem, você consegue até fazer uma pintura com essa daqui. Mas não é recomendado, depende muito do tamanho da tatuagem, porque como ela é muito fininha, fica difícil ali de fazer uma pintura. Então essas são as RLs que são para traço. Então, vou até escrever aqui para vocês verem. RL, traço. RL, traço. No começo, vocês não precisam ficar pegando essas fininhas não, para fazer... eu quero pegar mais fina porque eu quero treinar o fine line. Vai devagar, tá? Eu aconselho vocês a começarem por uma 7RL. Não precisa ter uma espessura muito baixa também. Pode ser essas de 30RL, só para você pegar o jeito. Se você vê que com uma 7RL seu traço já tá saindo perfeito, maravilhoso, aí você pode partir para uma 3RL ou então diminuir a espessura de uma 7 para ficar mais fininho, tá? No começo, vai pela 7 mesmo, vai pela grossa que é mais fácil. Quando você vê que o traço tá top, pode pegar as fininhas aí, que vai dar tudo certo. E aí, continuando nas round, a gente vem para RS, que é a chamada Round Shader, que muitos tatuadores Ai, gente, eu tô tentando achar ela aqui. Muitos tatuadores chamam ela de bucha. Então, se você por acaso já conversou com algum tatuador que ele falou, eu usei uma bucha de 9, uma bucha de 10, você ficou, meu Deus do céu, o que é bucha? Do que esse cara tá falando? Bucha é a RS, a Round Shader. Também é usada para traçar, só que ela é um traço bem grosso. Essa é a Round Shader. Ó, tá vendo que ela é mais grossa? Essa aqui que eu tô segurando é a 9RS. Ela não é muito grande. Olha, 9RS. Tá bem cortadinha aqui, ó. E a espessura dela é a 12, não é? Deixa eu ver. Essa daqui tá bem cortadinha, não dá pra ver direito, né? É 1209RS. Essa daqui dá pra ver. 1209RS. Então, qual que é a diferença da RS para RL? A RS também funciona da mesma forma, de agulhas que se unem de forma arredondada, formando um círculo. Então, nesse caso dessa daqui que eu tô mostrando para vocês, que é a 9RS,
tô babando. São 9 agulhas da espessura 12, 9 agulhas. Só que nesse caso elas não vão se juntar para fazer uma ponta, elas vão ficar num círculo assim, ó. Vou até pegar uma tampa. É como se elas formassem um círculo, ó. Todas as agulhas formando um círculo. Ela não fecha, ela tem esse vão em volta. Essa é a Round Shader, né? RS, vocês vão conhecer como RS. Tô falando Round Shader pra vocês saberem o nome, mas é RLRS, tá? Vocês vão falar pela sigla mesmo das letras. Então a RS ela não fecha uma ponta, ela fica arredondada e aberta aqui. Então a RS normalmente, por ela ser aberta, ela forma um traço mais grosso. Então aqueles trabalhos tipo old school, eu vou deixar alguns dos meus trabalhos que eu fiz com essa bucha para vocês terem uma noção de como fica o traçado dela, tá? Então a 09 RS ou qualquer uma RS, ela fica um traçado mais grosso assim, mais aberto, justamente por ela não ser fechada. E também dá para fazer umas sombras. As sombras típicas de old school a gente faz com a RS, porque ela fica muito diferente, eu confesso. E dá até pra você fazer pintura de preenchimento com essa daqui, tá? É um pouco arriscado, é um pouco arriscado. Por que é um pouco arriscado, né, Cássia? Né? Igual eu falei do RL. Por serem agulhas pequenas, né, elas não abrangem mais igual as próprias para pintura, elas são maiores, elas abrangem mais espaços justamente para que não fique marcado a pintura, né? Mas se você fizer com carinho, devagarzinho, direitinho, você consegue fazer um preenchimento com uma bucha. Eu já fiz vários e deu certo, não ficou marcado. Basta ter paciência. Então, RS normalmente são para contornos, traços mais grossos e sombras. Você também consegue fazer preenchimento se você quiser, se você tiver paciência. Ah, uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, eu não sei se vocês lembram do vídeo anterior, né? O vídeo anterior não, né? Um vídeo aí que eu falei sobre os materiais que a gente precisa da borrachinha. Algumas marcas, principalmente essa daqui, é Phantom HK. Eu adoro essa marca pra comprar agulhas, porque ela já vem com essa borrachinha. É maravilhoso, é perfeito, salva a nossa vida demais, a gente economiza muito. Por mais que essas borrachinhas elas sejam baratinhas, eu sempre esqueço de comprar, então quando vai ver, tá faltando. Então quando a gente compra essas agulhas que já vem com essas borrachinhas, cara, é perfeito. Sabe, eu só tenho a agradecer, Phantom. Muito obrigada. Só que é super difícil de achar em outros. Ó, eu tenho que ser obrigada a comprar sem a borrachinha. E é super boa a agulha deles. Super boa. E não é muito cara, não. Mesmo tendo a borrachinha, ainda sai barato. Gente, se eu estiver olhando muito lá pra trás, vocês me perdoem, tá? É que eu coloquei um espelho pra mim saber se eu tô mostrando direitinho. E aí toda hora eu fico olhando no espelho pra ver se tá tudo encaixado, se tá tudo direitinho. Me perdoem, pelo amor de Deus. Parece que eu não tô conversando com vocês, né? Falta de respeito, desculpa. Vou olhar só pra vocês agora. Então, olha, a gente vai sair das RLs, das rounds, né? RS, RL. E agora a gente vai partir para as agulhas de pinturas e sombras. Ai, eu adoro, particularmente, minhas preferidas. Eu adoro fazer sombras. Bom, eu achei que eu tinha comprado uma Magnum, mas eu não comprei a Magnum, comprei a Round Magnum. Sim! A gente tem Round na Magnum também, mas eu não vou juntar com as outras Rounds, por quê? Que eu vou explicar pra vocês. Eu tô boladona agora, que eu não comprei nenhuma Magnum. Bom, basicamente nas pinturas a gente tem a chamada maravilhosa Magnum. Essa é uma agulha para pintura, tá? Eu vou deixar uma foto dela aqui, porque
eu esqueci de comprar. Desculpa, peço perdão. Essa é a Magnum. Ela é uma agulha chapada. Então, normalmente... Por que chapada? Porque ela é fechada assim. Então, vamos lá. Voltando para aquela teoria, né, das agulhas que formam uma só. Por exemplo, se você vai comprar uma 7 Magnum, você vai comprar 7 agulhas que formam uma chapa. Ó, ela vem assim, literalmente assim, ó. Essa é a Magnum. Era pra eu ter comprado uma Magnum pra mostrar pra vocês e eu só comprei a Round Magnum. A Round Magnum, o que que muda? Ela também é achatada, tá vendo? Só que ela é arredondada lá em cima. Tá vendo que lá em cima ela faz um círculo? Tem pontas menores e tem pontas maiores que formam um círculo. Ela é arredondada. Então essa é a Magnum arredondada, RM. A gente tem a Magnum normal, você só vai encontrar ela como, por exemplo, 7M, sem o R. A diferença é que ela é retinha, ela não tem essa curvinha, esse arredondado em cima. São todas as agulhas do mesmo tamanho. Então elas são típicas para pintura e para sombras. Sombras também é ótimo. Essa daqui que eu tô mostrando pra vocês é a 15RM. Então, mostrando lá no nomezinho lá que a gente tava fazendo. Deixa eu achar, meu Deus do céu. Aqui, ó. Então, ela é 12, a espessura é 12. 15RM. Essa é a Round Magnum. Quando você for comprar a Magnum, ela não vai ter esse R. Ela vai ser só 15M. Então, ela vai ter a ponta reta, todas as agulhas do mesmo tamanho. Essa daqui, ela tem a pontinha arredondada. Tá, Cacau, mas qual é a diferença da Magnum para a Round Magnum? A Round Magnum, normalmente, ela é utilizada para sombras. Por quê? Por ela ter essa ponta arredondada, ela não deixa marcas. Então, as sombras, quando a gente quer fazer aquela sombra suave, sem marca, quando a gente usa essa agulha, ela ajuda mais ainda a gente conseguir fazer isso. Já a Magnum, por ela ser totalmente reta, né? A Magnum é assim, ela é reta. Ela acaba deixando uma marca ali, no finalzinho, né, da sombra. Ela acaba deixando uma marca. Então, a Magnum em si, reta, ela é ótima para pinturas. Esse trabalho aqui eu fiz com a 7RL e com a Magnum também 11RM. RM, a Round Magnum. Pra gente poder fazer esse degradê de cores aqui, do laranja pro vermelho. Então, pra que não ficasse marcado, eu achei bem melhor fazer com a Round Magnum, porque ela não marca. Teve outros trabalhos também com sombra, vou deixar aqui, ó. Esse trabalho aqui que eu fiz também foi com uma Round Magnum. Pode ver que a sombra, ela tá suave, né? Ela não está marcada. O que é uma sombra marcada? Vou explicar melhor pra vocês, porque pra quem tá começando agora não vai entender esses termos, né? Uma sombra, normalmente em desenhos, em tatuagens, é algo que precisa parecer que é só tipo um fundo. Tem que ser algo suave, não é uma coisa materializada. Principalmente em desenhos, a gente não quer deixar marcado, porque parece só que eu tô pintando tudo de preto, né? Então a gente nunca quer que a sombra fique marcada para não ficar parecendo um bloco cinza, um bloco preto. A gente quer que ela seja fluida. A Round Magnum ajuda a gente nisso, na sombra fica mais suave. Antigamente, principalmente aqui no Brasil, a gente não tinha essa Round Magnum, né? A gente só tinha a Magnum normal. Então muitos tatuadores conseguiam mesmo assim fazer uma sombra suave com a Magnum. Então assim, sinceramente, tudo é possível, basta você treinar. Mas eu venho do princípio de que se foi feito um material para ajudar a gente, por que a gente vai deixar isso pra lá?
sabe? Não faz sentido. Se foi criado essa agulha para ajudar a gente a ter uma sombra mais suave, então eu vou usar essa agulha para fazer uma sombra mais suave, né, galera? O básico do basicão, né? Aqui a gente tem a 15, que são 15 agulhas que formam uma só e curvam. Eu tenho também uma... Nossa, eu odeio quando eles cortam assim no meio, ó. 1209 RM. Então eu tenho uma 9 RM, que são 9 agulhas que formam uma só. Tenho também a 7 RM, então, olha lá, 1207 RM, que juntas formam a chapa arredondada. E tenho também a 11 RM. Ai, meu Deus do céu, é difícil. Aqui, ó. 11 RM. E essa daqui são 11 agulhas. Vou mostrar pra vocês. Todas essas agulhas eu comprei na Art Infusion também. Eu vou deixar o link pra vocês. Mas, dependendo de onde vocês moram, sai mais barato vocês comprarem a unidade. Mas se bem que essa agulha aqui, se eu não me engano, ela custa uns R$3 na Art Infusion. Então, se você é de São Paulo, até vale a pena. Pode ser que não valha por causa do frete, né? Mas depende. Depende de quanto você tem pra poder investir. Então é isso, galera. Essas são as agulhas que a gente tem pra tatuagem, que normalmente a gente usa, né, no mundo das tatus. Então, pra vocês verem, né, que cada agulha, ela tem o seu tipo e o seu propósito. E tem várias numerações, principalmente essa Magnum vocês viram também, né? Tem a 7, tem a 9, tem a 15. Até para fechar as costas de um cliente, você consegue também encomendar aquelas Magnum grandona que a gente vê no Instagram, que a gente acha que não existe, existe. As 20 Magnum, que normalmente é desse tamanhão, para fechar as costas de algum cliente. Existe, gente, existe numeração para todo tipo de trabalho. Então é o que eu sempre falo para todo mundo que está iniciando nesse ramo. Tenha em mente a seguinte frase: para o trabalho certo, você precisa da ferramenta certa e tudo vai dar certo. Então, por exemplo, se você vai fazer um trabalho de sombras, você consegue fazer um trabalho de sombras com a bucha, que é aquela mais grossa que eu mostrei pra vocês. Você consegue fazer uma sombra com a bucha, mas não vai ficar o mesmo trabalho bonito que ficaria com a Round Magnum. Então, é por isso que eu falo, com o trabalho certo, você usa a ferramenta certa. Então, vou fazer um trabalho de sombras. Tem aquela agulha lá que é ótima para sombras. Vou fazer um traço. Tem aquela agulha lá que é própria para traço. Mas é uma tatuagem que tem uns traços mais grossos. Então, ou você pega uma RL mais grossa, tipo 12 para cima, 12 RL para cima, sem ser espessura, tô falando das agulhas mesmo. 12 RL para cima, ela vai ficar um traço grosso, assim como a bucha. Então, ou uma bucha, né? Um dos dois. Então, para qualquer trabalho, você encontra a ferramenta certa. Então, dá uma pesquisada no desenho, na tatuagem que você vai fazer. O cliente veio com desenho de linhas grossas, de sombra e de não sei o que lá. Então, peraí, vou pensar aqui agora o que eu posso... Que tipos de agulhas eu vou usar nessa tatuagem? Bom, se é traço grosso, eu posso usar uma RS, ou eu posso puxar uma RL maior.
Se vai ter sombra, dependendo do tamanho da tatuagem, vale a pena eu investir aí numa Round Magnum. Ah, se vai ter pintura, vou fazer com a Magnum. Ah, mas tem o degradê, né? O degradê seria bom uma Round Magnum, entendeu? Então, vai com calma. A pessoa te mandou orçamento, ou vocês estão fazendo mesmo na pele artificial, não sei. Analisa o desenho, vê direitinho, imagina se você já está tatuando, o que você vai precisar para tatuar, e comprem as agulhas corretas para o trabalho que você vai fazer. E aí tudo vai ser mais fácil, entendeu? Tudo vai ser mais fácil com as ferramentas certas. Porque como eu falei pra vocês, o exemplo lá da bucha, que a bucha também dá pra pintar, a bucha também dá pra você sombrear, a RS, tá vendo? A gente fala bucha. Elas também você consegue sombrear e pintar, mas você vai precisar de muito mais trabalho pra pintar, pra sombrear. Você vai ter que ir com mais calma, vai ter que ir mais devagar, vai ter que ver o que você tá fazendo muito mais, vai ser um trabalho dobrado do que com a ferramenta certa, que é a Magnum, né, para pintar. Se você não sabe ainda como é que é, quando você pegar para experimentar uma pintura com uma Magnum e comparar uma pintura com uma RS, meus amigos, você vai sentir a diferença, a facilidade. Gente, uma coisa que eu tinha esquecido de falar no vídeo para vocês sobre os bicos, né? A biqueira é sempre na mesma numeração que a agulha. Então, se eu vou utilizar uma agulha 07 RL, eu vou usar uma biqueira 07 RL. Se eu vou usar uma agulha 11 Magnum, eu vou usar uma biqueira 11 Magnum também, tá? Então, sempre tem a mesma numeração da agulha e você sempre vai usar a mesma numeração do bico, a da agulha. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu tô em outra parede porque meu celular acabou descarregando no finalzinho do vídeo. Então eu tive que vir pra cá, pra perto do carregador. Vou mostrar pra vocês, ó. A gente estava naquela parede ali, ó. E agora a gente veio pra esta parede aqui. Tá tudo certo, tá tudo ok. O importante é a gente terminar o vídeo direitinho, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Eu fiz tudo com muito carinho. Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica nova que eu vou soltar, tá? E não esqueçam também de deixar aquele like maroto aqui embaixo, porque ajuda muito o canal, ajuda muito o YouTube mandar mais coisas aí pra vocês me verem. Ativem o sininho e me sigam lá no Instagram, tá? Meu Instagram tá aqui embaixo, é cacautia.tatu. Me sigam lá também. E é isso, gente. Depois vocês escrevem aí nos comentários o que vocês estão achando, quais são as dúvidas que vocês têm, porque como eu sempre falo, a sua dúvida pode ser a dúvida do coleguinha, e aí a gente consegue resolver isso ajudando todo mundo num vídeo. E é isso, galera. Tenham um ótimo dia aí, ó. Separados.